Presidente, bom dia. Bom dia, deputado Luiz Lima, Biaquice e demais presentes. Olha, mais de um ano depois de uma prisão a qual fui submetido, completamente inconstitucional, e nesse momento eu não vou me ater a nenhuma questão técnica porque vai demandar tempo. Eu estou acompanhando a fala da Biaquice, ela se trata evidentemente do ativismo judicial, bem como a do Luiz Lima, que também tenta frear o ativismo judicial no Brasil. É claro, é notório, o senhor professor sabe que os juízes têm perdido as mãos, né? As mãos, não é a mão. Cada vez mais perseguindo opositores, cada vez mais perseguindo políticos e não permitindo o livre funcionamento dos três poderes. Nesse mesmo sentido, o deputado Luiz Lima apresenta uma PEC para que tenha elegibilidade nos cargos para ministro do Supremo. Eu coaduno com ele nesse pensamento. Por quê? Eu tenho a minha idade, o senhor tem a do senhor, vocês têm a de vocês. E quanto mais velhos, mais convictos nos tornamos dos nossos pensamentos. Quando o juiz ele não tem mais o qualificativo imparcialidade, o qualificativo da inércia, ele passa a ser totalmente parcial. Ou seja, independente se tiver o certo e o errado, ele não utiliza mais o freio, ele não utiliza mais a balança, né? A deusa da justiça, é batizada a versão romana de Justitia, ela traz a venda nos olhos, o qual não serve mais, porque a justiça no Brasil ela não é mais imparcial. Ela traz a balança que utilizaria a razão do magistrado, Marcel Van Hatten, parabéns, deputado, que utilizaria os freios e contrapesos, ou seja, a razão do magistrado, que também não é mais utilizada, e traz a espada para dizer que é imposta a justiça, para que qualquer lado vai ter que aceitar de uma maneira ou outra, porque um lado vai ser julgado e não vai poder refutar. O que acontece é que tem um julgado do próprio STF, um HC, não me recordo o número, em que ele diz que não se cumpre ordem constitucional, a própria Constituição diz isso. E esse julgado também, ainda que emanadas do Judiciário, pois isso é um dever de cidadania. O presidente Arthur Lira, quando sentou-se a essa mesa, ele deixou claro que ordens inconstitucionais não se cumprem, ele está correto. O presidente Jair Bolsonaro disse em manifestação que não se cumpre, ele está correto. Errado está o Alexandre de Moraes, emanando o tempo todo ordens inconstitucionais. Ele mentiu no currículo para entrar no Senado, pós-doutorado e doutorado, quando não detinha. Ele tirou de 98 a 2001 a livre docência, leva 7 anos de estudo. Eu sou dessa área acadêmica. Então ele mente, em 3 anos ele tira doutorado, pós-doutorado e livre docência. E pula um mestrado, que é raríssimo no meio judiciário. O Dias Toffoli abriu um precedente absurdo em 2019, quando abre o inquérito 4781 inconstitucional, através da portaria GP 69. E todo mundo aplaudiu. O senador Alessandro Vieira, em um primeiro momento, portou-se contra, e entrou até com pedido de impeachment, porque cabe o impeachment na lei 1079, que, curiosamente, eles estão avançando para modificar e escolhem quem, pasmem, Lewandowski, para presidir essa comissão. Eles incorreram tantas vezes na lei de impedimento que agora querem modificar para blindar o Poder Judiciário. E uma vez que o STF faz isso, através de alguns ministros, ele passa a abrir precedência para todas as outras instâncias, perseguindo deputados, vereadores, prefeitos, ou seja, é a conveniência, é o direito penal do inimigo. Presidente, urge a necessidade de se equalizar o sistema de freios e contrapesos. Estou apresentando uma PEC, eu tenho uma PEC muito próxima ao sentido do deputado Luiz Lima, e aqui eu leio a emenda brevemente. Bom, altera os dispositivos da Constituição Federal de modo a dar efetividade aos freios e contrapesos constitucionais no equilíbrio entre os poderes da República, a fim de permitir o controle, ainda que indireto, do povo sobre os poderes e dar outras providências. Por quê? Como não temos ainda, deputado Luiz Lima, o poder eletivo aqui para o judiciário, e eu coaduno com o vosso pensamento, nós temos que, através dos representantes eleitos, através do sufrágio universal, frear esse avanço do judiciário sobre todos nós. Ora, quando um deputado é preso por palavras, e eu não preciso explicar ao Alexandre de Moraes a semântica da palavra quaisquer, que está lá no dispositivo do artigo 53 da Constituição, tampouco na emenda 35 de 2001, que deixa ainda mais robustecido o texto, para justamente garantir o freedom of speak, que o deputado tem que falar. No momento em que o parlamentar avança onde o cidadão comum para, nós como representantes, temos que garantir o direito de fala dele. Agora, tem opositores políticos sendo presos por manifestação de pensamento preconizado na Constituição, inalienável e cláusula pétrea. Tem deputado sendo preso, jornalista exilado. O presidente sendo intimado, o artigo 86 da Constituição garante que ele não pode responder a atos estranhos ao mandato, mas ainda assim ele tem o disparate de emitir uma ordem, um despacho inconstitucional, eivado de inépcia,
É a falta de inteligência jurídica. Eu tive o prazer de assistir um vídeo em que ele é inquirido por um advogado que ele não sabia fazer uma prisão em flagrante. Quando o advogado disse que a Polícia Militar conduziu até a sede da Polícia Federal, vou concluir brevemente, presidente, até a sede da Polícia Federal, ele disse que não poderia, teria que ser a Polícia Civil. Ora, qualquer aluno de primeiro período de Direito sabe que a Polícia Militar pode sim flagranciar um crime e, caso competência da Polícia Federal, levar a sede de Polícia Federal. E ele teimou. Mas também eu não posso teimar com o notável saber jurídico que está lá no artigo 101 da Constituição, que eu não sei o que é isso, é muito subjetivo, quando ele diz que a inafiançabilidade de um crime para um parlamentar é a prisão preventiva. Se não cabe fiança, logo é inafiançável. Só que crimes inafiançáveis são rol taxativo e prisão preventiva não se aplica a parlamentares, ele sabe. Ele leciona direito, ou ao menos nós pensamos que ele leciona. O que não cabe mais é que essa casa, ou melhor, o Congresso Nacional, fique leniente a esse tipo de ação de alguns ministros do STF. Eles sujam a Suprema Corte. Alguns têm sim a competência para estar lá. Perdão, presidente. Eles não têm a bússola moral e, principalmente, não têm o qualificativo que chamamos aqui de imparcialidade. Isso é principal no juiz. Ele pode envelhecer e ter o seu pensamento concreto, fático. O que não pode é ele perder a mão sobre o julgo dele. Era isso que eu tinha a dizer, presidente. Obrigado. Presidente, muito obrigado pela deferência. Mais uma vez, bom dia. Estou subindo pela segunda vez aqui. Se eu subisse, eu acho que 30 vezes poderia, porque eu fiquei um ano sem poder falar. Na verdade, fiquei cerceado do direito aí inalienável da liberdade de expressão como parlamentar. Eu vim aqui e tratei sobre o ativismo judicial e não pontuei muito bem sobre a PEC que eu venho apresentar para que ela venha a equalizar os três poderes aqui, né? Montesquieu deve se revirar no túmulo de vergonha de ver a obra, a criação dele a respeito desse assunto. Estava conversando com o deputado Luiz Lima, a PEC dele, que coloca prazo, ou seja, mandatos para ministro do Supremo, ela urge para que seja assinado e tenha apoio, assim como a que eu apresento sobre o sistema de freios e contrapesos, trazendo aqui, deputados, o poder de sermos juízes dos magistrados, desde as câmaras municipais, as assembleias legislativas, até o Congresso Nacional, tirando somente do Senado esse poder, porque vemos muito ativismo judicial de fato, muitas das vezes contra liberdades que são garantidas em cláusula pétrea pela Constituição, ou seja, direitos que não devemos lutar por eles, porque já são nós, é como se tivesse que explicar que a grama é verde. E o juiz de primeira instância, porque é o opositor ideológico do presidente Bolsonaro, o deputado Luiz Lima. E eu acho que a ideologia ela pode existir, o debate está aqui o tempo todo. O que não vale é a aplicação do direito penal do inimigo. Quando eu fui preso com fulcro na Lei 7170 de 83, perdão, que eu tirei aqui deixa eu cancelar. Quando eu fui preso na LSN 7170 de 83, Lei de Segurança Nacional, ela foi revogada, imediatamente fizemos uma petição ao STF demonstrando o abolitio criminis, que é um direito consagrado nosso quando não tem mais, e também do tempus regit actum, ou seja, o tempo rege o ato. Isso foi explicado juridicamente e o Alexandre de Moraes ele simplesmente ignorou, em claro ativismo judicial. Foi pedida também a suspeição, pois ele se coloca como vítima, onde vem a denúncia do Humberto Jacques, vice-PGR, que troca mensagens de WhatsApp com ele, que eu sei, né? Eu sei os bastidores. Então ele fica o tempo todo quase que em leniência para poder fazer, olha, você tem que fazer assim, instruindo, né, o detentor da ação penal, preconizado lá no artigo 129 da Constituição, que é o MP, em uma única pessoa, que também é totalmente declaradamente opositor do presidente. Ou seja, claro ativismo judicial. Portanto, eu peço aos pares, os parlamentares, que assinem a PEC do deputado Luiz Lima, bem como também venham e assinem comigo, para poder mostrar de fato que não tem de maneira alguma que dobrar o joelho a autoritarismo de juiz ou de ministro do STF, que nem voto tem, não tem sequer o respeito hoje da sociedade. A Suprema Corte, muito importante, a Corte Constitucional. Agora, algumas pessoas que lá sentaram deveriam sim estar aposentadas e longe daquele lugar. Obrigado, presidente.